Hello, good evening. E aí, beleza, pessoal? How are you doing? Essa é a minha primeira live, né? Obrigado por quem está aí. Be nice to me. Essa é a minha primeira live, como eu estava falando ontem. Só para quem, de repente, viu ontem, né? Ontem, não lembro que horas era, umas 11 e pouco da noite. Eu pensei assim, putz, eu vou ver como é que esse negócio funciona, né? Porque antes de eu entrar, eu quero saber. Olá, bem-vindo, Davi, bem-vindo, Léo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, tô vendo. Então, como eu tava falando, ontem à noite, né? Eu já vinha planejando isso um pouco, de fazer as lives e tal, tava naquela dúvida. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda. E daí eu pensei, não, vou entrar aqui hoje para ver primeiro como é que é, para ver como funciona, né? Para eu me familiarizar um pouco. E, então, assim, aquela live de ontem que eu fiz, que é bem curtinha, durou 6 minutos, ela não é real. Assim, não é que ela não é real. Essa de hoje aqui é para valer. Então, hoje é que a gente vai trabalhar para valer. A de ontem foi legal, além para mim, porque, né, eu tentei me familiarizar um pouco aqui com o formato, mas porque eu pude falar bastante inglês. Basicamente eu falei 6 minutos só em inglês ali. Então, para quem quiser depois dar uma olhadinha, quem não viu ainda, né? Quem quiser depois, tá lá no feed, eu deixei lá. Essa eu também vou deixar lá, tá? Para quem quiser ver depois, de repente tem um pessoal que falou comigo dizendo que não ia poder estar aqui, ou mesmo quem tá aqui, de repente precisar sair mais cedo, ou... Olá, Sheila, boa noite, muito bem-vinda. Enfim, né? Então eu vou deixar essa live gravada, ela vai ficar lá para quem quiser ver depois, tá? Então, fiquem bem à vontade. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui. Estou muito feliz, estou empolgado, né? Nunca fiz uma live na vida. Muito bem-vindo, Vitor. Olá. Então, essa, como eu falei, boa noite. Good evening. Então, essa é a minha primeira live para valer. E eu quero começar falando de algumas coisas com vocês, tá? Eu dividi basicamente essa live em 3 pontos, tá? E são esses 3 pontos que eu queria falar justamente com vocês aqui hoje, tá? Então, primeiro ponto, eu quero... muitas pessoas, algumas pessoas, né, que estão no meu Instagram, elas não sabem quem eu sou, assim, não conhecem minha trajetória, né? Eu já dou aula, hello! Elas não sabem minha trajetória, elas... enfim, me conheceram aqui mesmo no Instagram, tal, então eu acho legal. E eu acho particularmente legal contar a minha história para vocês. Obviamente, esse não é o foco da live, tá? Então não vou me alongar nesse ponto. Mas eu acho legal porque eu acho que a minha trajetória em relação ao inglês, ela pode ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem ou só me conhecem por cima, né, tudo mais. Eu quero dar umas dicas gerais, tá? Esse seria o segundo ponto da live hoje. Eu quero dar umas dicas gerais. Olá, Raíssa. Good evening. Bem-vinda. Quero dar umas dicas gerais de pronúncia, tá? Eu acho que são coisas que são muito válidas, assim, para qualquer pessoa que esteja aprendendo uma língua nova. É interessante que ela saiba dessas dicas, que ela possa praticar essas dicas que eu quero dar. E depois eu quero trabalhar com 2 fonemas, tá? Hello. Então depois eu quero trabalhar com 2 fonemas com vocês, tá? Então, vamos lá. Quem raios é Rafael Moreira, né? Então, eu já dou aula, já tem aí, vamos lá, eu comecei a dar aula em 2005, comecei muito novinho, né? Comecei muito cedo, foi praticamente meu primeiro emprego para valer, assim. E antes disso, né, para eu começar a dar aula de inglês, eu tive que aprender inglês antes, né? E aí, Ricardo, beleza? Seja bem-vindo, good evening. Então, para aprender inglês, para eu ensinar inglês, eu tive que aprender inglês antes. E assim, a forma como eu aprendi inglês, na época, né, eu tive que aprender inglês sozinho, né? Como eu acho que eu comentei algum story, eu fui autodidata, né? Então, eu aprendi inglês, criei meu próprio método, digamos assim. Claro que não foi uma coisa, no início, pelo menos não foi uma coisa pensada, eu não sentei e falei, então já que eu não tenho condições de fazer um cursinho, já que eu não tenho condições de ir para uma escola de inglês, então eu vou criar o meu próprio método. Na verdade, foi uma coisa que foi acontecendo comigo meio que espontaneamente, sendo que em algum momento eu percebi que eu estava já no meio desse processo e eu comecei a fomentar isso dentro de mim, que é uma coisa
que eu quero dividir com vocês, né? Hello, good evening, good evening. Então, e por que que eu estou falando isso? Porque assim, uma das coisas que eu aprendi sozinho e que depois, ao longo dos meus anos dando aula, eu comecei a passar para os meus alunos. Olá, Ivanelli, good evening. E foi uma coisa que eu comecei a falar para os meus alunos, é que muitas das coisas que eu aprendi, como eu aprendi de uma forma espontânea, depois eu fui comparando com a forma como as aulas de inglês, sem, obviamente, falar mal de profissionais nem nada, mas assim, às vezes detalhes em relação à pronúncia que passavam batido, muitas vezes, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como eu aprendi de uma forma mais espontânea, como eu aprendi basicamente vendo e prestando atenção, não era aquela coisa que alguém chegou para mim e me explicou, é assim que funciona, né? Eu tive que fazer de uma forma mais hello, good evening. Tive que fazer de uma forma mais, foi aprendendo mesmo, né? Assim, de uma forma mais espontânea, como eu falei. Então eu quero mostrar para vocês, né? Então, sem mais delongas, né? A primeira coisa que normalmente o pessoal, quando vem falar comigo em relação à pronúncia, o pessoal sempre comenta, é dizer que a pronúncia do inglês ela é muito difícil, tá? Puxa, mas é difícil demais, o sotaque é muito diferente, eles falam muito rápido, é muito complexo. E assim, eu tenho que admitir que, de fato, quando você compara a pronúncia do português com a pronúncia do inglês, de fato ela é diferente, de fato é uma pronúncia... Se você compara o português, por exemplo, com o espanhol, que é uma língua mais próxima da gente, você não tem tanta diferença assim, ou quando você compara mesmo com o italiano, não tem tanta diferença assim, mas quando você vai para o inglês, de fato você tem uma diferença maior, tá? As línguas elas não têm a mesma origem, elas têm uma pronúncia diferenciada uma da outra, mas isso não significa que aprender inglês, e especificamente aqui eu vou focar em pronúncia, tá? Não vou entrar em gramática nem nada disso hoje, mas isso não significa que a pronúncia do inglês é difícil. Porque uma coisa que eu sempre gosto de fazer, e foram essas as analogias que eu fui aprendendo ao longo do meu processo de aprendizado, né? Como eu estava falando para vocês, esse processo que foi espontâneo, depois eu fomentei e agora eu quero transmitir para vocês. Então, uma das coisas que eu aprendi, e é esse aí, já entrando no segundo ponto da live, né? É que assim, eu sempre faço a comparação que você aprender qualquer idioma, mas aqui eu vou focar no inglês, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Você aprender qualquer idioma é basicamente como se fosse você fazer academia pela primeira vez na sua vida, tá? E assim, eu tô falando de academia porque eu acho que é uma coisa muito geral, grande parte das pessoas fazem, eu mesmo faço, né? Quem me segue vê que eu sempre tô comentando, tô postando. Mas enfim, compare isso com qualquer processo novo da sua vida. Mas por que especificamente eu tô falando de academia? Porque quando você vai pra academia pela primeira vez... você nunca foi, você nunca malhou, você nunca entrou, você não sabe como é que funciona, aí você vai pela primeira vez. E aí quando você vai, você vê um bocado de gente fazendo uma série de movimentos que você não entende, que você olha e tem um cara, sei lá, subindo uma barra de ferro, e tem uma menina, sei lá, deitada, de barriga para baixo, levantando a perna, e você fala, putz, o que é isso? Por que as pessoas fazem isso? Naquele momento que você entra numa academia, você sabe que as pessoas estão ali com um propósito, no caso... melhorar a saúde, melhorar a aparência, enfim, seja lá o que for. Mas você não entende como o processo funciona. Mas você sabe, uma coisa também que você sabe, é que todas as pessoas ali estão fazendo movimentos que não são naturais para você. Sendo que a partir do momento que vem um instrutor e diz, você pega a barra assim, você faz assado, você faz tal e tal e tal, e você começa a entender, e você começa a se autoconhecer, né? Digamos assim, o conhecimento corporal, né? Tem uma palavrazinha body awareness, né? Em português. Hello, Makelly, good evening. Agora tá me fugindo o termo em português, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, quando você começa a entender aqueles movimentos da academia, não é uma aula de personal, tá? Só para quem tá chegando agora, eu tô só fazendo uma analogia rápida. Então, para as pessoas que não sabem o que é a academia, você vê um bocado de gente fazendo um bocado de coisas sem sentido e você não consegue entender até que você vai repetindo e você vai se familiarizando. Até porque, e esse é o ponto crucial da coisa, todas as pessoas que estão ali na academia, elas são basicamente iguais a você. No sentido que elas têm os mesmos músculos, elas têm os mesmos membros, elas têm os mesmos movimentos e que talvez você não saiba fazer porque você nunca fez na vida, mas tudo que você precisa é treino e consistência, certo? Bem papo de personal trainer, né? Mas puxando para o inglês agora, o que isso tudo tem a ver com o inglês?
Você começa a falar uma língua, você começa a se expor a uma língua, né? Fazendo a comparação de quando a pessoa entra na academia pela primeira vez, você começa a se expor a uma língua, vendo série, ouvindo música, seja lá como estudando, né? Seja lá como for, e você começa a ver, sei lá, o tal do TH, né? O thank you, esse som que pra gente é estranho, que às vezes é tão estranho que você não consegue nem entender o que, é que a pessoa tá falando. E você sabe que tem uma coisa diferente, mas você não consegue dizer o que é diferente. Você consegue perceber na sua audição, mas você não consegue imitar, você não consegue emular, né? E tudo que você precisa, na verdade, E aí a pessoa, quando escuta e não consegue nem entender, ou quando trava e não consegue falar... Good evening, Catherine. Welcome. E hello, Diego. Good evening. E quando a pessoa começa a perceber que tem essa diferença... Né? Ela percebe que tem diferença, mas ela não consegue fazer. Aí ela bota na cabeça dela, putz, não consigo aprender. E esse é o ponto que eu quero chegar, tá? Todos os sons, todos os fonemas, por mais estranhos que eles sejam, você é capaz de produzir. Você é capaz de reproduzir. Basta, e aí, dentro desse segundo ponto, eu quero entrar nesse segundo subtópico, basta você saber que movimento é para fazer, tá? E aí, eu inventei, tá? Isso não existe, não. Tá? Eu procurei, inclusive, e vi que isso não existe. Eu falei agora de Body Awareness, né? Body Awareness é conhecimento corporal, né? Pessoal que faz, sei lá, até yoga, eu acho que tem isso, enfim, né? Da pessoa saber do corpo, entender sua própria respiração, entender seus movimentos. Good evening, Guilherme, welcome. E aí, a pessoa consegue entender os movimentos que faz, tudo. E aí eu pensando sobre isso, né? Se a gente tem body awareness, a gente tem um conhecimento corporal, a gente também tem mouth awareness, que é o conhecimento, fica meio estranho, né? Conhecimento bocal, conhecimento da boca. Mas o que é que eu quero falar com isso? Quando você fala em português, que é a nossa língua, você aprendeu logo criança, né? Você não para pensar nas palavras, você não para pensar nos fonemas, você só fala, vem no automático e você fala. Mas, se você começar a prestar atenção na sua boca, nos seus lábios, na sua língua, na sua garganta, em toda essa conjuntura, em todos esses músculos que envolvem toda essa parte, né, bocal, da garganta, enfim, você faz uma série de movimentos, tal qual o exemplo da academia que eu estava dando agora há pouco, né? Que você tem que aprender uma série de movimentos para você começar a falar, para você começar a fazer um exercício. Então, pessoal, com a fala é a mesma coisa, certo? Então, na hora que o camarada fala assim, eu não consigo falar thank you, ou eu não consigo falar world, por exemplo, né, de mundo, eu nunca consigo diferenciar word de world. Por que que você não consegue fazer essa diferença? Porque você muitas vezes não conhece a sua, digamos assim, você não conhece a sua própria boca, você nunca parou para prestar atenção nos movimentos que você faz, quando você fala em português. Então, naturalmente, você não vai fazer isso em inglês, tá? E é isso que quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe, eu sempre gosto de explorar muito sala de aula. Pessoal, preste atenção no som que você faz. Como é que é o som do M? Como é que é o som do L? Como é que é o som do T? Como é que é o som... E aí a gente vai fonemas e fonemas, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham. Essas são as duas primeiras coisas, na verdade, que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Você é capaz de pronunciar um fonema, basta você entender que é um movimento novo para você, e como tudo que é novo não é natural, como tudo que é novo leva um tempo para você se acostumar, tá? Mas é como academia, é como dirigir, é como cozinhar, é como fazer qualquer coisa nova, né? É como dançar, você vai dançar uma música, sei lá, se é ruim, eu sou péssimo para dançar. E você... Pois é, né? Porque a gente não para pensar, porque a gente fala muito no automático, né? Mas é isso, é você entender que você é capaz de fazer esses movimentos e partir para a execução. E saindo desse princípio da execução, eu quero entrar aqui num outro ponto que é o seguinte. Aí beleza, eu falo isso para o aluno começa a entender, não, realmente eu entendo que tem que fazer um movimento novo. E aí, isso que eu vou falar eu acho até uma coisa bacana, porém uma coisa que precisa ser controlada, como a gente fala em inglês, hold your horses, né? Tipo, vá com calma, né? Segura a onda. Que é o seguinte, o camarada entende, o aluno entende, puxa, aí ele começa a querer ler, ele começa a querer falar, isso é joia, né? Se você é assim, continue. Mas eu sempre gosto de dizer, principalmente para os alunos que estão começando, o seguinte, vá devagar. Porque às vezes o camarada pega sei lá, uma frasezinha,
né? Ah, lê esse aqui, lê esse texto, né? Quem é meu aluno sabe que eu sempre recomendo que vocês leiam pequenos textos, manchetes, enfim, mas aí isso aí a gente pode falar num outro momento, né? O foco hoje realmente é pronúncia. Então, e aí o camarada quer ler, o aluno quer ler, e ele dispara, blá, 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 blá. Aí eu volto pro exemplo lá da academia, tá? Você nunca fez nenhum exercício físico na sua vida. Aí você vai começar a fazer, e vai fazer de qualquer jeito, e vai fazer acelerado, e vai querer se comparar com um monstro que pega 200 mil quilos. Não, vá com calma. Você tem tempo, certo? Eu prezo muito mais, eu enquanto professor, tá? E enquanto aluno até. Hello. Eu prezo muito mais por você fazer uma execução bem feita, né? Ou seja, falar as palavras com calma, prestar atenção no som que você está fazendo, nos movimentos que você faz com a boca, né? O mouth awareness, você ter o conhecimento do que você está mexendo aqui, né? Para que você possa produzir um som. E você fazer isso com calma, tá? Você tem que ir devagar, tá? Nada na vida a gente começa acelerado, certo? Então, esse é um outro ponto que eu sempre gosto de bater com o pessoal, tá? Vá falando e vá prestando atenção. É melhor que você execute direitinho agora, execute os movimentos, execute os sons. E com o tempo, naturalmente com o tempo, a velocidade, a fluência, a fluidez, elas vão vir. Isso é automático, tá? Então, para a galera que está iniciando no inglês, pensem muito nisso, tá? Quando forem falar alguma coisa, fale devagar. Às vezes, quando você está começando, né? Eu sei porque eu passei por isso também. Tudo que eu estou falando eu passei, tá, pessoal? Isso aqui não é só conhecimento de professor que vomita as coisas para os alunos, não. Eu estou falando do meu processo, no fim das contas. Eu estou falando do que eu fiz para poder falar inglês, tá? Então, vá com calma, vá devagar, take your time, como a gente fala, né? Segure a onda, vá falando. O importante vá falando as palavras com consciência, vá falando os fonemas com consciência do que você está falando. Porque naturalmente as coisas vão vir, certo? Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, né? Então eu tinha primeira marcha, olhar retrovisor, ligar farol, fazendo... E aí eu tinha que fazer passo a passo. E as coisas automaticamente foram chegando. Então a mesma coisa vale para você falar, certo? O importante é você executar. Beleza? E aí, uma coisa que é fundamental também é você dar a cara a tapa. Como assim dar a cara a tapa? Esse eu sei que é um ponto mais delicado, né? Porque dar a cara a tapa é basicamente você falar, né? Sim, sem dúvida. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho, tá? Esse ponto é muito importante. Mas você tem que dar a cara a tapa, certo? E o que é dar a cara a tapa? Significa que eu vou fazer uma live aqui no Instagram, vamos ver se eu tô falando inglês. Bom, se você quiser fazer, tudo bem. Mas assim, eu lembro eu não lembro... Eu lembro que eu ouvi a frase, mas não lembro onde. Mas alguém fazendo alguma analogia sobre aprendizado aí quando eu era criança, adolescente, falou pra mim, né? Você nunca vai aprender a nadar se você não entrar na água. Então assim... Você pode ter... Eu poderia ter Michael Phelps me ensinando todos os movimentos da natação. Se eu não entrasse na água, eu não ia aprender a nadar. Ia ser infrutífero, tá? Então, assim, eu comentei, inclusive, isso recentemente num story meu. Às vezes, eu já peguei alunos que tinham uma pronúncia muito boa, que tinham um conhecimento muito bom em relação a gramática, um vocabulário excelente, mas faltava falar. Faltava botar para fora. Tava com o conhecimento todo aqui, ouvia muito bem, escrevia até muito bem, inclusive, mas faltava falar. Tem que dar a cara a tapa, galera. Mas eu sou muito tímido. Eu tenho muito medo de errar. Faz parte, eu sei, eu entendo. Também passei por isso, né? Eu sou quem me conhece, sabe que eu sou entusiasta de idiomas no geral, então estou sempre procurando aprender alguma coisa. E eu também, quando estou aprendendo outras coisas, eu fico, putz, mas se eu falar aqui eu vou errar, tal. Mas como é que você pode fazer, por exemplo, já que você é mais tímido, tem vergonha de errar, ou às vezes até falta oportunidade mesmo, como é que você pode fazer para treinar, para falar, para botar para fora aquilo que você está aprendendo?
Uma dica, e eu sempre bato nesse ponto também, até entrando um pouquinho num outro assunto, mas muito rápido, porque realmente eu não quero perder o foco aqui. Uma coisa que você pode fazer que eu acho que ajuda muito a você treinar a sua própria pronúncia é você... Todo mundo tem um hobby na vida. Todo mundo tem um... Sim, me lembra de falar sobre isso no final. Me lembra de falar sobre isso no final, que isso me lembrou um ponto muito interessante. Esse lance de falar no espelho. Sim, também ajuda pra caramba. Muito mesmo. Então, por exemplo, todo mundo tem um interesse na vida. Tem gente que gosta de culinária, tem gente que gosta de bicho, tem gente que gosta de futebol. Eu sempre gostei muito de carro, né? Desde criança sempre gostei muito. E assim, naturalmente você é mais inclinado para essas coisas, né? Vamos lá, você é o cara que gosta de, sei lá, de anime, né? É mais fácil você ler alguma coisa sobre anime ou é mais fácil você ler alguma coisa sobre contabilidade? A gente é mais naturalmente inclinado para os nossos próprios interesses, isso é óbvio, né? Então use isso ao seu favor. Então, uma dica que eu dou, até para leitura também, é de você procurar ler sobre assuntos que te interessam. Aí puxando aqui para o nosso foco da pronúncia, né? Faz o seguinte, né? Eu sou tímido, eu quero falar, já tenho conhecimento legal, mas pega um site do seu interesse, tá? Pega lá teu assunto. Eu gosto de, sei lá, de hipismo. Putz, hipismo. Mas vamos lá. Gosto de hipismo, né? Gosto de cavalo. Entra lá no site Federação Internacional de Hipismo, seja lá o que for, whatever. E aí, pega uma matériazinha curtinha, pega uma manchete, pega um subtítulo. E além de você tentar a parte da compreensão, que novamente não é o foco aqui, não vou falar sobre isso hoje, mas pega pega esse trechinho e joga, por exemplo, no Google. Não para você ver tradução, mas só para te confirmar a pronúncia. O Google hoje em dia é muito bom em relação à pronúncia. Você joga o texto em inglês, não olhe tradução, o foco não é esse. Você vai pegar o texto em inglês, vai jogar lá e vai botar para o Google ler. E aí você vai ouvir e aí você vai ler junto. E vai lendo devagarinho, não leia com pressa. Lembra do ponto que eu falei agora há pouco. Leia com calma. Ninguém está te pressionando para você. Vai, fala. Não, vai devagarinho. Take your time, né? E aí você vai conseguindo comparar aquilo que está sendo lido por você. E lê em voz alta, lógico, né? Ajuda bastante. Lê em voz alta. E vai comparando com aquilo que você tem no Google, tá? Porque é uma ótima forma de você ter um termômetro. E aí você vai soltando sua voz também, certo? Você vai conseguindo falar, você vai conseguindo destravar mesmo. Porque, de novo, aí eu volto para o primeiro ponto, o ponto de onde eu comecei a live. É um treino, pessoal. É um treino como qualquer outra parte do seu corpo é treinável. Você vai para academia e você treina seus músculos. Quando você fala, você treina seus músculos faciais, sua língua, sua garganta, enfim. Quem é da área biomédica aí sabe os nomes. Eu não sei nome nenhum. Mas é isso, tá? Então, foca nisso, tá? Foca em lembrar que é um músculo, tá? Lembrar que tudo isso aqui é treinável como qualquer outra parte do seu corpo, como qualquer outro processo que você aprende, cozinhar, dirigir, escovar os dentes não era automático quando você era criança, né? E ainda assim, você conseguiu fazer. Ajuda bastante. O do Google, eu particularmente não fiz com inglês, porque na minha época não tinha, né? Lá na década de 60, 70, não tinha isso não. Mas é uma boa, né? Use as ferramentas que vocês têm ao seu favor, tá? Então, lembrar que é um músculo, como qualquer outro, tá? Como qualquer outra parte do seu corpo, é altamente treinável, certo? Vá com calma, não precisa, não pule etapas, né? Não acelere, tá? Se você está falando naquele ritmo, continue naquele ritmo, tá? E naturalmente você vai falando, tendo consciência daquilo que você está falando, tá? Do som que você está produzindo. Não estou falando de mensagem, eu estou falando de som, aqui é fonética, hoje é fonética, tá? E vai lendo e vai destravando sua língua. E aos poucos você também vai ganhando uma autoconfiança. Beleza?
E aí, o último ponto, antes da gente ir para os fonemas que eu separei, que eu queria falar com vocês hoje, que são fonemas que o pessoal se atrapalha, mas o último ponto que eu queria falar é justamente a questão de você... por que eu acho tão interessante também vocês se exporem à língua, né? E comentaram aqui agora há pouco, Raíssa comentou aqui agora há pouco, sobre você assistir filmes e você assistir séries. Sim, importantíssimo também, né? Bem lembrado, vou comentar disso. De você assistir filmes e assistir séries porque você se expõe à língua de uma outra forma, né? Você falar, você está se expondo na língua que você produz, no som que você produz. Quando você consome filmes, séries, música, leitura, que seja, você está consumindo de uma outra forma, você está se expondo de uma outra forma que você está recebendo. Especificamente no caso de filmes e séries, é bom porque você treina seus ouvidos, né? E naturalmente você vai ouvindo a pessoa, aí você junta todos os processos, né? Você já está treinando sua fala, você já está treinando essa questão fonética da sua produção sonora, né? De você produzir os fonemas, de você produzir os sons. E você começa a escutar, né? Filmes e séries, principalmente filme e série, tá? Música nesse ponto, né? Eu posso falar num outro momento, música nesse ponto é um pouco menos interessante, né? Nesse aspecto específico eu prefiro filmes ou séries, ou vídeos no geral, tá? E foi muito bem lembrado esse ponto, né? Thank you, Catherine, do perfeccionismo, tá? E eu digo a vocês, inclusive, por eu também ter muito disso, né? Eu só quero fazer as coisas perfeitas. Né? Quando eu pensei em fazer uma live, eu queria ter um estúdio com um helicóptero gravando takes aéreos no Corcovado, enfim, né? Você não precisa ser perfeccionista, porque o perfeccionismo muitas vezes ele vai te deixar parado, né? Por que é interessante a gente falar nisso? Porque, galera, eu quando falo português eu erro. Eles, quando falam inglês, os nativos, quando falam inglês, eles erram também, tá? Porque a frase mais batida, mais clichê, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Errar é humano. Então você vai errar. E faz parte do processo. E que bom que você vai errar. E que bom que você vai errar, certo? Porque a partir do momento que você erra, putz, isso aqui tal, posso melhorar, né? Erre com consciência que errou, né? E tudo, se você for fazendo esse processo como eu estou dizendo, né? Às vezes eu erro falando inglês também, tá? Não sou perfeito, eu erro falando português. Então, às vezes putz, isso aqui, aquele fonema podia ter saído um pouquinho melhor. E aí eu também vou preparando o meu cérebro e vou me treinando e vou me policiando. E aí, nessa palavrinha tem um sonzinho mais difícil. Isso aqui, para quem fala português, é mais complicado. Isso tudo vai me aprimorando, vai me deixando melhor. E eu vou falando um inglês melhor também, certo? Então, cuidado com esse perfeccionismo. Ainda sobre o perfeccionismo, eu acho legal, antes da gente adentrar no fonema, para valer, existe o mito, tá? Do sotaque, tá? Já peguei aluno falando assim, puxa, mas eu só quero falar quando eu não tiver sotaque, né? Quando eu não tiver sotaque de brasileiro. Ó, se vocês soubessem, inclusive, o quão... eu convivi muito com americano, né? Com outras nacionalidades nem tanto, mas eu convivi muito com americano e assim, os americanos sempre elogiaram muito o sotaque de um brasileiro falando inglês por ser um sotaque bonito, por ser um sotaque inclusive sexy, né? Tem uma pessoa muito querida minha que uma vez ela me falou que é americana, só falava inglês, mas uma pessoa muito viajada, conheceu o mundo inteiro e tal. Uma vez ela me falou, numa conversa assim informal, ela falou que a gente quando fala o inglês, a gente tem um sotaque meio afrancesado, né? É uma coisa meio latina, mas com uma coisinha meio francesa, é diferente do sotaque hispânico. Então, o nosso sotaque no inglês, ele é charmoso, tá? Então, você não precisa ter vergonha de falar com sotaque. Até porque o importante é comunicação, é você falar e ser compreendido, tá? Então, percam essa neura de, eu tenho que falar como americano, eu não quero que eles percebam que eu sou brasileiro. Mas, mesmo se você falasse com um sotaque 100% americano, ou 100% britânico, ou 100% australiano, ou seja lá o que for, eles saberiam que você era brasileiro, ou no mínimo que você não era do país por um outro motivo, tá? Então, desfoquem dessa coisa do sotaque, beleza? Exatamente, o importante é você compreender e se fazer compreendido, certo? Lógico,
é melhor você sempre querer evoluir. É melhor você sempre melhorar a sua pronúncia. É melhor você sempre melhorar os outros aspectos da língua, tá? Isso aí, com certeza, tá? Isso aí eu não estou discutindo. Mas desfoquem um pouco nessa questão perfeccionista de, eu tenho que falar igual ao ator hollywoodiano. Isso, eu não digo que não vai acontecer, mas é virtualmente impossível. Tá? É muito, 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 muito trabalhoso. É possível? Com muito, muito, muito esforço, talvez é possível falar sem sotaque. Tá? Mas é um esforço que não vale a pena. Então, falem, tá? Deem a cara a tapa, falem, procurem sempre melhorar e com certeza vocês vão chegar lá. Beleza? Então vamos lá. Tinha separado aqui 2 fonemas, tá? Específicos que eu acho que são bem interessantes e são fonemas muito diferentes do que a gente tem no português e que são fonemas que o pessoal costuma se atrapalhar, ou costuma achar difícil, ou literalmente enrolam a língua, tá? Que fonemas são esses, tá? Então, vou começar pela ordem que eu separei aqui. Então, primeiro fonema é o da letra R do inglês, certo? E tem muita gente que vai dizer, pô, mas o R é tão conhecido, o R já é tão batido, todo mundo sabe como é que é o R, né? Todo mundo até pode saber como é que é o R, mas na hora de falar, dá aquela engasgada, né? Fora quando se misturam com outros fonemas, aí a atrapalhada é geral, né? Mas vamos lá. Afinal, qual é o fonema R, tá? E antes de eu começar a falar dos fonemas agora para valer, em alguns momentos eu vou pedir para que vocês repitam, tá? Normalmente nas minhas turmas eu tô vendo as pessoas repetindo, né? Seja turma ao vivo, as minhas turmas presenciais, quando eu dava aula presencial, sejam minhas turmas online, né? Eu não vou ver vocês, mas eu vou pedir para que vocês, nem que vocês vão pro banheiro, se escondam e, tipo assim, tentem repetir também, tá? Quando eu falar. Então é o seguinte, como é que é o som do R em inglês? Muitos talvez já saibam, né? O R em inglês, ele é OR. OR. A letra R no alfabeto, ela é OR. OR. Beleza? Tem variação, Inglaterra, vamos focar, o meu inglês ele é mais americano, então vou focar no americano, tá? Num outro momento a gente pode falar de sotaques de língua inglesa, né? Sotaque londrino, sotaque da Escócia, sotaque da Nova Zelândia, enfim, mas focar aqui no inglês americano que é a minha praia, tá? Então, o R no inglês, repetindo, ele é OR, 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 certo? Que com certeza você já ouviu esse som. Ainda que você não conheça esse som do inglês, que você nunca estudou, a primeira vez que você está vendo e tal, mas se você já ouviu qualquer música sertaneja no Brasil, você conhece o OR, porque o OR deles é basicamente o OR do interior de alguns estados, né? O pessoal que fala porta, porteira, música sertaneja, tá? E você já parou para... Aí entra aquela parte que eu estava falando mais cedo do mouth awareness, de você ter consciência não só corporal, mas consciência dos movimentos que você faz com a boca. Você já parou para prestar atenção como que é esse som da letra R no inglês? Tá? O som do R no inglês, ele é muito diferente do som que a gente faz. Falando agora de execução sonora, tá? De articulação. O que é que você faz com a boca, né? O que é que você faz com o lábio? Para onde tua língua vai? Sua garganta contrai, não contrai? O que é que você faz com sua língua? O que é que você faz com sua boca para produzir o som? Eu gosto muito de trabalhar com isso. Isso é o mouth awareness que eu estava falando, tá? Então bora lá. Você já parou para prestar atenção como você faz o som? Não, porque a gente não faz isso. A gente no português não faz isso, né? A gente não presta atenção. Mas é uma coisa que a partir de hoje, sempre que eu for falar de pronúncia, eu vou bater nessa tecla com vocês. Certo? Para você falar o som do R, eu vou repetir o som mais 2 vezes. E tentem, da primeira vez, só me ouvir, tá? Só me ouçam. Você só me escuta e tenta ver o que é que esse cara tá fazendo de diferente. O que é que esse cara, qual é o som, qual é o movimento que ele tá fazendo de diferente. Então, na primeira vez você vai só tentar prestar atenção. Na segunda vez que eu repetir, você vai me imitar, mas eu quero que você me imite prestando atenção no que você está fazendo, tá? Beleza? Então, ó, só ouça. Or, or, or. Eu sei que você percebe a diferença, tá?
Mas onde é que está a diferença? Or. Agora começa a me imitar. Or. 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 Essa é a letra R, só a letra R. Or. Tá? Você conseguiu prestar a atenção? Você conseguiu entender qual foi o movimento que você fez com a boca para você conseguir fazer esse mesmo som? Eu vou explicar e eu quero que vocês reajam aqui, dá um joinha, se tiver sido isso que vocês entenderam. Putz, estava certo, né? Foi isso mesmo que eu pensei. Quando você vai fazer o movimento da letra R, quando você vai fazer o OR, né? Em palavras como car, né? Em carro, ou word, né? De palavra, o som que você faz com a língua, imagina, sua língua, você não está falando, você está calado agora, sua língua está em repouso. A língua está flácida na sua boca. Ela está ocupando toda a superfície, todo o espaço da sua boca, né? Bem relaxada, né? Paradona, caída, né? Dentro da sua boca. Na hora que você vai fazer o movimento do OR, a sua língua, primeiro, ela tensiona. Lembra que eu falei de mouth awareness? Quero que você comece a prestar atenção nos movimentos que você faz. Os comandos que teu cérebro manda para a tua boca e para o conjunto da boca, tá? Para dar execução, para fazer o movimento. Então, quero que você preste atenção nisso. Então, vamos lá. Sua língua está lá relaxada. Aí você, você falou o som. Então, primeiro, sua língua tensionou. Segundo, sua língua, ela enrola para trás. Eu gosto de comparar com um tapete, né? Você tem um tapete que ele está todo desenrolado. Quando você quer guardar o tapete, o que é que você faz? Você vai enrolando o tapete até ele fazer um bolinho, né? Fica tipo... fica todo enrolado. Literalmente a sua língua enrola para trás para falar a letra R em inglês. Or. Tá? Então, esse é o som da letra R do inglês. Então, quando você fala, por exemplo, pega a palavra simples... O R no início da palavra, quando você fala, por exemplo, rato em inglês, rat, tá? Ou quando você fala cor vermelho, red. Sente sua boca, red. Olha como sua língua está toda tensionada, enrolada para trás, né? E bem lá atrás, é lá atrás, no fundo da boca mesmo. Red, tá? Seja isso no início da palavra, como em vermelho, em inglês, red. Seja no meio da palavra, antes de uma consoante, por exemplo, para você falar cartão, tipo cartão de crédito, né? Tem dois R's aí bem no meio. Credit card. Primeiro R, depois do C, ó. R lá atrás, língua lá atrás enrolada. Conseguem perceber? O outro R da palavra cartão, ele aparece antes de uma consoante, aparece antes do D. Você também vai fazer o mesmo movimento, card. A língua enrola toda para trás. Card, tá? Então, seja o R inicial do red, seja um R no meio da palavra, como credit card, não é verdade? Seja o R do final, como carro, car. Em todos esses casos, você está tendo o mesmo posicionamento da sua língua. É a língua tensionada, enrolada para trás. Certo? Então, esse é um som que às vezes a gente... Putz, mas esse som é tão difícil de fazer, eu não vou conseguir fazer. Mas, não sei se você gosta... De novo, não sei se você gosta de sertanejo, mas é aquela mesma articulação, é o mesmo som, é o mesmo procedimento, vamos dizer assim, os mesmos movimentos que você faz com a boca para você pronunciar o som da letra R, beleza? No inglês. E aí é importante diferenciar, porque é o seguinte, a gente tem no português o R, que a gente sabe que o R tem duas pronúncias diferentes, porque você pode ter o R entre vogais e você pode ter o RR, ou R inicial, numa palavra, né? Então, por exemplo, a diferença entre expensive e car em português é um R. Porque em expensive você tem carro, esse R, né? E você tem carro, um R mais aspirado, carro, né? Esse RR do inglês, né, que é o R do meu nome, basicamente Rafael, carro e por aí vai,
É o R, esse R, ele é basicamente o som do H do inglês. E aí o camarada fica, quando ele está estudando, ele fica no R do red, e aí pega o H do inglês que tem som do R, aí mistura tudo. E eu já cansei de ver alunos pronunciando a letra R do inglês, o R, como se na verdade fosse a letra H, como se fosse a letra H. Quer ver um exemplo clássico? Fala aí, me responde aí, né? Procura fazer em voz alta, inclusive, né? Você que está assistindo. Como é que você fala vermelho em inglês? How do you say vermelho in English? Tá? Red. Agora, how do you say cabeça in English? Lembra como é que é cabeça? Head. Head. Aí tem muito aluno que confunde red com head. Eles acham que cabeça e vermelho, a cor vermelha em inglês, são palavras homófonas, são palavras que têm o mesmo som, mas não, pessoal, tá? Vermelho em inglês, tá? Tem esse som or que eu estava comentando, língua para trás, enrolada, tá? O H do inglês, ele tem essa letra, esse som do, né, do meu nome, do RR do português. Então você tem red para vermelho, head para cabeça. Então não confundam os dois sons. Tá? São sons, são fonemas diferentes. E aí por que eu estou falando isso? Porque eu já, como eu estava falando para vocês, já vi muitas vezes os alunos olhando a letra R do inglês, né? Sei lá, em vermelho mesmo, né? Já que foi o exemplo que eu dei. Falando como se fosse o H, had. Mas aí se você fala, você está falando uma outra palavra. Se você quer falar vermelho e você fala head, na verdade você está falando cabeça. Então, não confundam, beleza? Head e red. Red, foque no som do R, do R, R. Lembrem, língua enrolada lá para trás. Tensiona a língua, enrola a língua lá para trás. Beleza? Então, qual é o segundo fonema que eu queria falar? Esse, eu acho engraçado como ele passa muito batido muitas vezes, tá? E a gente tem mais ou menos no português, tá? Que fonema é esse, né? Sobre o que é que eu quero falar. A letra L, tá? Vamos lá. Where are you from? Olha quantos R's tem na minha frase, né? Frasezinha simples, frasezinha batida. Responde aí, né? Where are you from? Né? I'm from Brazil. Tem um R também, né? Brazil. Por que eu estou falando isso? Porque Brasil em português, muitas aspas, tá? Não vão recortar isso aí porque eu vou falar agora, não. Brasil termina com U, muitas aspas, né? Como assim Brasil termina com U? Que absurdo. Não, óbvio que Brasil não termina com U. Mas a sonoridade é a mesma, o fonema em português é o mesmo. Palavras que terminam com L, palavras que terminam com U, têm absolutamente o mesmo som no português, no nosso português. Tanto é, quantas vezes você não vê as pessoas trocando mal com L e mal com U, porque não sabem a diferença, né? E isso no inglês não existe, tá? Porque se uma palavra em inglês, ela termina com a letra L, aquele L ele vai ser pronunciado sim. Não é como no português que a gente fala mal e mal, e você não sabe qual que eu estou falando. Como o Brasil, que termina com U, né, entre aspas. Lógico que não termina com U, mas tem um som do... Nossa própria cidade, não sei, né? Eu sei que alguns não são daqui ou não estão aqui, mas atualmente, né, eu sou e moro em Natal, tem esse som de U, né, no final. Só que isso no inglês não acontece, tá? E aí o inglês, ele se aproxima com o português, mas não com o nosso português, e sim com o português, né, lá dos nossos, os antigos colonizadores, né? Porque se você perguntar para um português o nome do país dele, ele vai dizer o quê? Que ele é de Portugal. Gal. A gente fala Portugal, som de U. Eles puxam L, Portugal, eles botam esse L. Então esse L do português, de Portugal, que falam assim, né? A gente não tem no português, mas a gente tem não tem no nosso português que diga, né? Mas a gente tem aí um comparativo, tá? Por que eu estou falando nisso? Porque é importante que você lembre que a letra L, na verdade, no inglês,
ela é muito mais parecida com o L deles, com o L português, né? Não com o nosso, não com o L que a gente tem aqui, tá? Então, por exemplo, palavras como todo ou todas, né? A-L-L, aí a pessoa fala ao. Não é ao, vai ser all, all. Ó como, tenta prestar atenção, inclusive, na minha boca, como que eu... Até me aproximar aqui um pouco mais. Tenta prestar atenção no som que eu produzo e também na minha articulação, né? No formato da minha boca. Quando eu falo uma palavra como todo, all, all. Vai prestando atenção, all. Ou quando eu falo, por exemplo, qual é o nome do meu país, né? De onde eu sou? Where am I from? I'm from Brazil. Brazil. Lógico que na fala rápida eles não esticam tanto o som, tá? I'm from Brazil. Mas você consegue perceber que tem uma diferença. Verbo chamar em inglês ou ligar, call, call, tá? Esse é o som do L no inglês, certo? E é diferente do que a gente tem aqui no português, no nosso português, porém é parecido com o que se tem no português de Portugal. É um L, inclusive, certas regiões dos Estados Unidos, eles puxam muito esse L. Esse L ele fica muito forte. All, né? Call, e por aí vai, né? E aí você tem um som que às vezes eu brinco assim com o pessoal quando eu tô dando aula, que é um som enjoado, parece que a pessoa tá vomitando, né? Parece que a pessoa tá querendo botar as coisas para fora. Por quê? Porque na verdade, aí vamos de novo para a mecânica do som, que nem a gente fez com R, tá? Se você tem um som com R, você tensionava a sua língua para trás, de novo, ó, vou repetir, all. Com a letra L do inglês, eu tensiono a minha língua, sendo que para frente. Você vê que eu estico a minha língua, né? Vamos partir daquele mesmo ponto. Tua língua está totalmente relaxada, está calado, sem produzir som nenhum. E aí você vai produzir o som do L, né? O L do português, você já parou para prestar atenção? Do L do português, quando você fala lápis, por exemplo, né? Preste atenção também. Sempre procure prestar atenção nos sons que você produz, nos fonemas que você produz, mesmo em português. Lápis, lápis. Você estica a sua língua, a língua vai um pouco mais para frente. Porém, é uma coisa mais contida, né? Quando é o português de Portugal, ele puxa a língua lá para frente, tá? E a língua fica tensionada. Você vê que sua língua ela fica rígida, tá? Ela fica, inclusive, esticada, tá? All, tá? All. Onde é que a minha língua vai? Então, eu vou falar novamente, que nem a gente fez com o R, tá? Eu vou falar novamente, primeiro só ouça, depois você repete. E aí quando você repetir comigo, eu quero que você tente prestar atenção no som que você está produzindo e no movimento que você está fazendo para poder produzir esse som. Tá certo? E aí você vai me dando um joinha aí para ver se você está conseguindo entender a mecânica, se você está conseguindo prestar atenção no próprio som que você está fazendo. Tá bom? Então, ó, primeiro só preste atenção. Vou usar a palavra todo ou todas, né? Que é uma palavra curtinha, simples, certo? Todo mundo conhece. Então, ó, A-L-L, né? All. All. Que é muito parecido com a própria letra L. 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 All. Aqui eu tô forçando. Forçando no sentido assim, eu tô falando de uma forma mais lenta, né? Que não é natural. Se você fala de uma forma mais natural, lógico que fica um pouco mais suave. All. All. Mas ainda assim você tem esse Lzinho lá em cima, tá? Então, all. Tenta fazer comigo. Tenta imitar daí de casa, daí de onde você estiver. Devagarinho, tá? Mesmo esquema que eu falei lá no iniciozinho. Devagar, sem pressa, take your time, beleza? All. Você sente sua língua tensionada? Você sente, até como eu falei, aquela coisa meio enjoada? Oh, não é uma coisa meio exagerada até? Você consegue perceber isso? All. Tenta fazer isso, tá? Ah, mas eu não tá saindo, não tô conseguindo perceber. Não tem problema, tá? Não significa que você vai conseguir fazer certo de primeira. Lembra daquela questão que eu falei do perfeccionismo, tá? Mas é importante que você comece a ter consciência
que você comece a ter consciência do som que você produz já de agora. Joia, joia, beleza. Tá? Então, recapitulando os fonemas que eu falei para a gente começar a fechar. Olá, hello, hello. Para a gente começar a fechar aí a live de hoje, tá? Primeiro, o som do R do inglês, tá? Que é aquele som onde você tensiona a língua, mas você tensiona para trás. R, é a língua enrolada para trás, como se fosse um tapete, todo enrolado para trás, beleza? Então esse foi o primeiro fonema que a gente viu. O segundo fonema que a gente viu, L, ele é o contrário. Se o R ele é todo lá para trás, o L é todo lá para frente, né? A sua língua ela tá esticada lá para frente. L. E aí, para começar a fechar, né, essa live de hoje, eu queria justamente chegar no ponto onde a gente tem a junção dos dois fonemas. Porque assim, cansei de ver aluno falando isso, né? Puxa, muito comum vocês, se não for uma dificuldade de vocês, talvez vocês até já tenham visto alguém falar isso, né? E eu até comentei, dei um mini spoiler no início da live sobre isso, né? Puxa, não consigo diferenciar mundo de palavra em inglês, né? Porque eu não consigo fazer o tal do world. Não consigo fazer esse som. Como é que se faz esse som? Aí vamos recapitular o que a gente acabou de fazer, tá? Volta lá para o início da live, né? Lembra que você lembre que é um movimento novo, tá? Você não é obrigado a acertar de primeira, tá? É um processo, mas é importante que você tenha consciência do movimento que você precisa fazer. E você sabendo que que é importante que você tenha consciência do movimento, você no seu dia a dia, mesmo em português, é importante você fazer esse exercício mesmo em português, já vai começando a prestar atenção nas suas articulações em português, tá? Nos movimentos que você faz para falar em português. Precisa passar o dia fazendo isso? Não, mas sei lá, de vez em quando você... Opa, peraí, essa palavra, como é que eu falo? Tá, é assim. Vai treinando teu cérebro, tá? Então, sabendo disso, né, desse mouth awareness, dessa consciência que você tem que ter em relação aos fonemas que você produz, tá? Não é que você tem que ter, mas ajuda pra caramba, né? É importante que você tenha, vai ser uma mão na roda. Aí você lembra do som do R, que é aquele som com a língua enrolada pra trás, né? Vai fazendo comigo, língua tá toda enrolada lá pra trás, é como se fosse um tapete, você puxou ele todo pra trás, E agora você pensa no L, que sua língua tá toda lá pra frente. E tá tensa. Ela chega a estar fininha, né? A língua ela alarga e quando você vai falar o L, ela dá afinada, né? L. Qual é a dificuldade dos alunos, muitas vezes? Eles até conseguem fazer o som do R, certinho. Conseguem fazer o som do L, certinho. Mas na hora de juntar os dois, porque a sua língua ela vai ter que estar nos dois extremos da sua boca. Para falar o R, ela tá lá atrás. Para falar o L, ela tá aqui na frente. Tá? E aí o cara se embanana, se atrapalha. Aí eu volto para aquele ponto também que eu falei no início, que é, além de você ter a consciência do som que você faz, que você produz, em como você produz o som, mas também de fazer com calma. Vai devagarinho, não tem pressa. Tá? Então vamos pegar aqui uma palavra, por exemplo, como garota, em inglês. Tá? A maioria das pessoas conhecem, né? Todo mundo sabe, quem é natalense então sabe muito bem falar menino, né? Menino, garoto, moleque é boy. A palavra menina, garota, para natalense é tão difícil que existe o boy e a boy, né? A gente não fala garota em inglês, a gente fala boy no feminino, né? O boy e a boy. Ei, as boy ali, tem umas boyzinhas, não sei o que, tal, as boy. Talvez seja reflexo da palavra girl, que não é uma palavra tão fácil no primeiro momento, porque ela é muito diferente do que a gente tem no português. Tá? Tanto é que muitas vezes todo mundo sabe falar boy, mas na hora de falar garota, fala girl. Pô, não é girl, galera, não é girl, né? Mas vamos aprender o jeito certo. E se não sair de primeira hoje, não tem problema. Lembre que isso aqui é um exercício, é contínuo, é prestar atenção, é constância. Beleza? Como é que fala garota em inglês, afinal? Né? Como é que a gente chega lá? Você não tem o som do R?
Gr, G-I-R. Gr, 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 língua enrolada lá atrás, como a gente fez aqui ao longo dessa live. Para falar o L, a língua tem que estar lá para frente. Ela vai ter que sair de um extremo e ir para o outro. L, L. O que você vai ter que fazer agora é juntar os dois extremos. E como você vai fazer isso? Perceba que esse som da palavra garota é um som transitório. Como assim transitório? Literalmente, transitório. É a sua língua saindo de um extremo e indo para o outro. Girl. Bem devagarinho, ó. Girl. Já viram língua de sogra? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Já viram língua de sogra? Que você pega aquele, sei lá, um apito, que você sopra, ele tá todo enrolado, né? Um papelzinho lá, papel crepom, sei lá que diabo é aquilo. Tá todo enrolado. Aí você sopra, o que é que ele faz? Ele estica. Para falar girl, a sua língua tem que virar uma língua de sogra. Ela tá toda enrolada lá atrás. Girl, girl. Agora eu quero que você vá fazendo comigo, tá? E vá prestando atenção no som. Lembra aquilo que eu falei? Preste atenção no som. Preste atenção na sua boca. Girl, girl, girl. Ó o L. Girl, girl, girl. Percebe que o som do girl, ele acontece quando, na verdade, sua língua está toda enrolada e vai se esticando. Eu tentando fazer aqui com os braços como se vocês fossem ver, né? Mas, enfim, é o hábito. Então, tenham isso em mente, tá? Palavras como mundo. E aí, vamos já repetindo para a gente fechar a live de hoje. World. World. Garota. Girl. Girl. Certo? O príncipe lá da Inglaterra, o príncipe que talvez nunca seja rei, né? Príncipe Charles, que não é Charles. 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 É o mesmo som. Charles. Tá? L é o R. Estranho, né? É um R que vai se transformando num L. Por isso que a gente chama, por isso que eu chamo de som transitório. Porque ele está num som e ele vira outro. Tá? E essa, na verdade, é a forma de você pronunciar essas palavras. Tá? Então, uma última vez para a gente encerrar, tá? Para você falar garota, ou para você falar mundo, ou para você falar Charles, que não é Charles, ou para você falar, por exemplo, cacho, quem tem cabelo cacheado, por exemplo, tá? Garota, R lá atrás, girl, vou enrolar, desenrolar, girl, ó a língua desenrolando, girl, mundo, mesma coisa, world, world, tá? Príncipe Charles, que não é Charles, Charles, tá tudo enrolado aqui atrás, ó, Charles, Charles. Cacho, em inglês, se escreve C-U-R-L, C-U-R-L. Tem até uma marca de roupa que tem esse nome. Como é que se pronuncia esse nome? Curl, 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 curl. Língua lá atrás, no R, cur, desenrola com L. L, então, curl, girl, world. Beleza, pessoal? Então, lembrem, tá? É um processo, leva um tempo, tem que ter constância, mas você consegue porque você tem todos os elementos. Tá tudo aqui. Você tem língua, você tem boca, você tem lábio, você tem garganta, você tem os dentes. Se não tem, bota corega. Mas você tem tudo, tá? Então você é plenamente capaz de executar, certo? Basta só você prestar atenção nos movimentos que você faz, tá? E tentando adaptar. Poxa, para fazer esse som eu preciso de fazer tal movimento. E para isso eu tô aqui para passar essas dicas para vocês. Beleza, galera? Eu acho que a gente já está com o tempo quase estourando, né? Na live eu ainda fico meio perdido. Eu tô com um relógio aqui na frente, mas eu queria ter um relógio aqui, mas enfim, né? Eu queria ter uma contagem regressiva, qualquer coisa aqui, mas enfim, depois eu me acho. Mas, pessoal, ficou claro para vocês, né? Manda um joinha aqui ou um coraçãozinho se tiver feito sentido, se tiver ficado claro, beleza? Né? Minha ideia realmente aqui é ajudar, é explicar, mostrar para vocês que o inglês não é coisa de outro mundo,
tá? Thank you very much. Thank you. Se você tiver qualquer dúvida, fala comigo pode mandar mensagem, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouco a responder, dependendo do dia. Thank you very much. Dependendo do dia, às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Beleza? E se eu não responder, me dá uma cutucada. Ei, cabra, tu me esqueceu, me responda. Beleza, galera? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Primeira live que eu faço na vida, de ontem não contou, né? Foi só um teste. Primeira live que eu faço para valer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se tiverem curtido, avisa outras pessoas, né? Pretendo fazer lives frequentemente. Acho que esse horário ficou bom, pelo menos para mim. Espero que para vocês tenha sido tranquilo também. Mandem dúvidas, podem mandar de verdade, inclusive sugestões para próximas lives, tá? E essa live ela vai ficar também, vou encerrando aqui, vou deixar ela lá no feed, tá? Então vocês podem ver quando quiser, podem mandar para pessoas, beleza? Então mais uma vez, thank you very much. Me deem sugestões de temas que vocês querem ver por aqui, mandem suas dúvidas e once again, thank you. I really appreciate it. It was really good, né? Brigadão de verdade. Beleza, galera? Então, uma excelente noite para todos. Até mais.